Seja muito bem-vinda no canal Waldemara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo. Nós estamos lendo a Bíblia. Eu estou no livro de Jeremias. E no final você deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe. Jeremias 5. A rebeldia de Jerusalém é denunciada. Andai pelas ruas de Jerusalém. Vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças. Se puderdes encontrar um só homem que pratica a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. E ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram com falsidade. Ó Senhor, por acaso não é a verdade que teus olhos procuram? Tu os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumistes, mas se recusaram a receber a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, e não quiseram se converter. Então eu disse: de fato, eles são pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Irei aos líderes e falarei com eles, pois conhecem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus. Mas também eles quebraram o jugo e romperam as cordas. Por isso um leão da floresta os matará, um lobo dos desertos os destruirá, um leopardo ficará à espreita contra suas cidades. Todo aquele que delas sair será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas e a sua rebeldia é grande. Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os haver sustentado, adulteraram e se ajuntaram em bandos nos prostíbulos. Como garanhões bem nutridos, cada um andava relinchando a mulher do seu próximo. Por acaso não os castigarei por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Ou não me vingarei de uma nação como esta? A queda de Judá é inevitável. Subi aos seus terraços de videiras e destruí-os, mas não façais uma destruição total. Cortai seus ramos, pois não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá têm agido com infidelidade para comigo, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: Ele não fará nada, nenhum mal virá sobre nós. Nunca veremos espada nem fome. Até mesmo os profetas não passam de vento, e eles não têm a palavra. Assim acontecerá a eles o que anunciam. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: Por que disseste tal palavra? Converterei minhas palavras em fogo na tua boca, e este povo em lenha, e o fogo o consumirá. E trago contra vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação vitoriosa, uma nação antiga, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não entendes. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes. Eles devorarão a tua colheita e o teu pão. Devorarão os teus filhos e as tuas filhas. Devorarão os teus rebanhos e o teu gado. Devorarão a tua videira e a tua figueira. Destruirão pela espada as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei totalmente. E quando disserdes, por que o Senhor nosso Deus nos fez todas estas coisas? Então lhes dirás, assim como vós me abandonastes e servistes a deuses estrangeiros na vossa terra, assim também servireis estrangeiros em terra que não é vossa. A culpa de Judá. Anunciai isto à casa de Jacó e proclamai-o em Judá. Ouve agora isto, vós, povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Vós não me temeis? Diz o Senhor. Não tremeis diante de mim, que por ordem eterna coloquei a areia como limite para o mar, que ele não pode passar? Ainda que suas ondas se levantem, não poderão prevalecer. Ainda que rujam, não poderão ultrapassá-lo. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde.
Viraram-se e foram embora, e não dizem no seu coração: temamos agora o Senhor nosso Deus, que no tempo certo dá a chuva do outono e a da primavera, e nos conserva as semanas determinadas da colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque no meio do meu povo há ímpios que ficam à espreita como caçadores de pássaros. Fazem armadilhas e apanham os homens. As suas casas estão cheias de traição, como gaiola cheia de pássaros. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordaram a si próprios, estão bem alimentados. Também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos pobres. Por acaso não trarei castigo por causa dessas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra. Os profetas profetizam falsidade. Os sacerdotes dominam com autoridade própria e o meu povo gosta disso. Mas o que fareis quando isso chegar ao fim? Jeremias 6. Jerusalém é ameaçada de cerco. Procurai abrigo, filhos de Benjamim. Fugi de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o sinal sobre Bet-Haquerem, porque do norte vem surgindo uma catástrofe. Sim, uma grande destruição. Exterminarei a filha de Sião, linda pastagem. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas ao redor dela e apacentarão cada um no seu lugar. Preparai-vos para lutar contra ela. Levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, pois o dia declina e as sombras da tarde vão se estendendo. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos as suas fortificações. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai suas árvores e levantai rampas de cerco contra Jerusalém. Esta é a cidade que será castigada no meio dela. Há só opressão. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. O que se ouve nela é violência e destruição. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ó Jerusalém, aceita a correção para que eu não me aparte de ti, para que eu não faça de ti uma devastação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebuscarão cuidadosamente o remanescente de Israel como uma vinha. Estende a tua mão aos ramos como aquele que colhe uvas. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Os seus ouvidos estão fechados e eles não conseguem ouvir a palavra do Senhor, se tornou desprezível para eles, e nela não tem prazer. Pois a ira do Senhor transborda dentro de mim. Eu estou cansado de retê-la. Derrama sobre os meninos pelas ruas e também sobre os grupos de jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e os velhos com os de idade avançada. As suas casas serão dadas a outros, com seus campos e suas mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. Porque são todos gananciosos, do mais pobre ao mais rico, e todos eles agem com falsidade, desde o profeta até o sacerdote. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, mas não há paz. Por acaso se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma. Nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, tropeçarão quando eu os castigar, diz o Senhor. A queda de Jerusalém virá. Assim diz o Senhor: ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram: não andaremos nele. Também coloquei vigia sobre vós, dizendo: estai atentos ao toque da trombeta. Mas eles disseram: não escutaremos. Portanto,
Ouve, ó nações, e ficai sabendo, ó testemunhas, o que lhes acontecerá. Ouve, ó terra, trarei castigo sobre este povo, o próprio fruto dos seus projetos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Para que me serve o incenso de Sabá, ou a melhor cana aromática de terra remotas? Vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eu estou pondo obstáculos a este povo. Juntos, pais e filhos tropeçarão neles. O vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor: um povo está vindo da terra do norte, e uma grande nação se levanta das extremidades da terra. Armados com arco e lança são cruéis e não têm piedade. Seus gritos ressoam como o mar. Vêm montados em cavalos dispostos como soldados para a batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos essa notícia, nossas mãos enfraquecem. Angústia e dores se apoderam de nós, como as dores de quem está em trabalho de parto. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo tem a espada e há terror por toda parte. Ó filha do meu povo, veste-te de pano de saco e resolve-te na cinza. Chora com pranto amargurado, como se chora pelo filho único, porque o destruidor virá de repente sobre nós. Eu te pus como examinador e avaliador do meu povo, para que proves e examines o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro. Todos eles andam em corrupção. O fole soprou e o chumbo se derreteu com o fogo. A depuração é inútil, pois os perversos não são arrancados. São chamados prata refugada, porque o Senhor os refugou. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, a sua família e os seus planos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.